vamos aqui resolver um problema mais geral de forças constantes. Vamos fazer isso na aula de exercícios, né? Nós vamos resolver aqui um problema simplificado de forças constantes, mas o objetivo aqui é apenas chamar a atenção, em primeiro lugar, para a dificuldade de resolvermos problemas da mecânica relativística. E, em segundo lugar, para mostrar que, de fato, os resultados são muito diferentes da mecânica newtoniana. Eu acho que serviria para isso, esse exemplo, apesar de ser simples. Como disse antes, vamos depois resolver problemas mais complicados, né? Mesmo envolvendo forças constantes. Muito bem. Se eu tenho uma força constante, vamos chamá-la de F0. F0. Só para indicar que ela é constante, eu coloco um índice zero. Se eu tenho uma força constante, eu posso sempre escolher o eixo x coincidindo com a direção da força. De forma que nós vamos escrever essa força como sendo igual a F0 vezes I. O F0 é para indicar que é uma força constante. Ela está ao longo do eixo x, só tem, portanto, a componente x da força. Ora, o que diria a mecânica newtoniana? Eu tenho que m vezes d2x dt2 é igual a F0. Consequentemente, eu posso escrever d2x dt2, que é a aceleração, igual a F0 sobre m, é uma aceleração constante que vamos chamar de A0. E a solução é, portanto, x igual a x0 mais v0x vezes t mais A0 vezes t ao quadrado sobre 2. É assim. É tão simples quanto isso. É um problema ridiculamente simples. No caso da mecânica newtoniana, uma força constante ao longo do eixo x. Como é que escrevemos a equação fundamental para o movimento? Ora, essa equação, como sabemos, é dp dt igual a F. Ora, podemos escrever em componentes. Tenho dpx dt igual a fx. Sim, estou escrevendo essa equação em componentes, né? D py dt é igual a fy, mas isso é zero. Isso é zero. Ora, a outra equação é dpz dt é igual a zero. O que esta aqui nos leva a concluir? É que py é igual a dv y dt vezes gama, e essa é uma coisa importante, né? Mas o fato é que daqui nós concluímos, né,
que Py é constante e igual a Py índice zero. É uma constante. Ora, em assim sendo, nós vamos adotar aqui uma primeira simplificação, né? E esta simplificação, na realidade, é no sentido de tomar como componente y do momento, que é constante por conta dessa equação, vamos tomar esse valor igual a zero. Como gama é diferente de zero, isso implica que dVy dt é igual a zero e que Vy é igual a Vy0, que vamos também tomar igual a zero. Consequentemente, dessas duas equações, nós podemos sempre escrever adotando Vy0 igual a zero, o que implica Py0 igual a zero, né? Nós podemos sempre escrever que Vy é igual a Vy0 igual a uma constante, vamos tomá-la igual a zero, V0y igual a zero. Muito bem, então, veja, eu escolhi condições iniciais extremamente simples. Em geral, você não pode escrever, né, isto como sendo uma igual a zero, você vai tomar um valor constante. Então, as equações ficam mais complicadas ainda. Nós vamos, por outro lado, simplificar. Isso aqui é uma grande simplificação das equações, né? Consequentemente, eu fico apenas com uma equação, né, que é esta aqui. Tenho só uma equação para componente x, né? Agora, veja, dpx, vamos agora escrever, né, quem é dpx. dpx é igual a m vezes vx, então vamos escrever assim. Portanto, dvx. E agora, aqui eu tenho que levar em conta também o gama. Gama é raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre C2, mas já estamos trabalhando com componentes da velocidade iguais a zero. Consequentemente, 1 menos dx dt ao quadrado, e agora aqui 1 sobre c ao quadrado, de forma que esta equação, né, é equivalente à equação d dt do que está aqui dentro, igual a f0 sobre m, e isto é igual a a. Isto é igual a a, né? Quem é Vx? Vx é dx dt. Portanto, essa equação aqui estabelece o seguinte: d dt de em cima eu tenho dx dt, que é Vx. E embaixo eu tenho raiz quadrada de 1 menos dx dt ao quadrado, 1 sobre c ao quadrado, vezes d dt de dx dt,
de raiz quadrada de 1 menos dx dt ao quadrado sobre C2 é igual a uma constante, vamos chamar essa constante de A0. A0 é F0 sobre m, uma aceleração constante. Olha só a diferença entre essa equação aqui e essa equação aqui. São muito diferentes. Esta aqui é uma força constante. No caso em que eu tomo essas velocidades aqui iniciais igual a zero, senão isso aqui fica mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Consequentemente, nós temos aqui uma equação mais complicada do que no caso da mecânica newtoniana. Olha só. Gama que aparece aqui. Complica tudo. Ora, uma equação, né, ou uma solução, né, para essa equação é dx dt vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 menos dx dt ao quadrado, 1 sobre c ao quadrado, igual a A0 vezes t. Poderia ser mais uma constante aqui, né? De fato, o que você pode ver é que para essa solução aqui, onde dx dt vezes 1 sobre raiz quadrada de 1 menos dx dt ao quadrado, 1 sobre c ao quadrado é igual a A0t, de fato, se eu derivar aqui com respeito ao tempo, eu vou obter isto. Portanto, isso aqui é uma solução. Ela é uma solução a menos de uma constante. Vamos deixar essa constante para lá, né? É como se eu estivesse escolhendo um instante de tempo t0 igual a zero, né? Muito bem, olha só. Agora eu tenho aqui, né, uma relação entre velocidades, na verdade. Vx, essa equação, portanto, é Vx, veja, ao quadrado, vezes 1 sobre 1 menos Vx ao quadrado sobre c ao quadrado é igual a zero vezes t ao quadrado. Veja só, é um problema mais simples possível. E você agora precisa se dar a todo esse trabalho aqui, né? Ora, agora eu multiplico isso aqui por 1 menos Vx ao quadrado, né? Passando então, multiplicando esse membro por 1 menos Vx ao quadrado, o que eu vou obter é Vx ao quadrado é igual a 1 menos Vx ao quadrado sobre c ao quadrado, tudo isso aqui vezes A0 vezes t ao quadrado. Consequentemente, eu tenho Vx ao quadrado vezes 1 mais A0t ao quadrado, A0t ao quadrado, porque eu passei esse menos Vx, né, vezes A0t ao quadrado sobre C2, passei para o lado direito, e agora eu tenho do lado esquerdo A0 vezes t ao quadrado. Portanto, Vx, veja bem, Vx é igual a
A0t vezes, agora, 1 sobre 1 mais A0t sobre C ao quadrado e, consequentemente, eu vou escrever aqui dx. Claro que eu poderia também tomar o sinal menos, mas isso não vai fazer muita diferença, porque a rigor eu tenho duas soluções. Estou tomando a solução com velocidade positiva, na verdade, né? Então, dx de t dt é igual a A0 vezes t sobre raiz quadrada de 1 mais A0 vezes t, A0 vezes t ao quadrado, A0 vezes t ao quadrado sobre C ao quadrado. Consequentemente, a conclusão é a seguinte: dx dt é igual a A0 vezes t sobre raiz quadrada de 1 mais A0 t sobre C ao quadrado. Vamos tomar isso aqui tudo ao quadrado. E aqui eu tenho, portanto, em princípio, como determinar x de t. Ou seja, a resposta é a seguinte: x de t é igual à integral, digamos, de 0 a tt, de dt' de A0 t' vezes raiz quadrada de 1 mais A0 sobre C ao quadrado vezes t' ao quadrado. Veja só como é que o problema ficou mais sofisticado, na realidade, mais difícil de ser resolvido. Mas, de qualquer maneira, em princípio, essa é a solução. Portanto, x de t é igual a x0, né, mais esta integral aqui, né? Então, eu devo fazer esta integral, né, e vou já buscar uma solução, né? X de t igual a x0, e aí talvez eu tenha que colocar aqui mais uma constante, né? Então, x0 mais A0, e aqui eu vou ter a raiz quadrada. Vamos ver aqui qual o termo que eu devo colocar aqui na frente, de 1 mais A0 sobre C ao quadrado vezes T ao quadrado. Claro que ainda preciso subtrair aqui deste termo, né, o termo associado ao instante de tempo t igual a 0. Então, menos 1, por exemplo, menos 1. Né? Bom, vamos ver o que falta aqui para isso estar correto, né? Eu tenho que derivar aqui com respeito a t ao quadrado e, de fato, cai aqui raiz quadrada deste termo, e agora eu tenho que derivar o que está aqui dentro, né, com respeito ao t ao quadrado. Quando eu derivar, vai cair a 0 sobre c
ao quadrado e 2 vezes t. Então, aqui eu tenho, quando eu derivar, vai cair a zero ao quadrado, então eu tenho que colocar aqui o a zero, e finalmente aqui eu tenho que colocar c ao quadrado, para que quando eu derivar esta expressão, eu tenha esta aqui. Bom, aqui está, portanto, o resultado. É curioso esse resultado, né? Veja, em vários sentidos. O primeiro é o seguinte: quando o tempo tende para infinito, né, o limite, né, em que t tende a infinito, para velocidade, Vx, né, ele tende para c. Então, ele não atinge o valor c, a gente pode ver aqui, né, ele não atinge o valor c, mas esse limite de Vx, quando t tende a infinito, tende a c. Ou seja, a velocidade é sempre menor do que a velocidade da luz, né? É só quando o tempo tende a infinito, em princípio, é que ele atinge o valor c. Essa velocidade, portanto, é sempre menor do que a velocidade da luz, né? Isso, uma outra maneira de ver, é passar esse c ao quadrado para cá e colocar c aqui, né? Então, eu poderia colocar, por exemplo, c aqui e apareceria c ao quadrado. E agora você vê claramente que a velocidade é sempre menor do que a velocidade da luz. Ou seja, a partícula se move, mas de tal maneira que a velocidade dela é limitada pela velocidade da luz. Essa é uma coisa curiosa. A segunda coisa curiosa é que a dependência com o tempo é diferente. Olha aqui, é diferente. É diferente. Mas eu só consigo obter o resultado obtido por Newton, aqui, só obtenho esse resultado se eu considerar, né, o limite em que c tende a infinito, em cujo caso eu vou escrever que a raiz quadrada de 1 mais a zero sobre c vezes t ao quadrado, eu vou escrever como sendo aproximadamente igual a 1 mais meio de a zero. 1 sobre meio de a zero sobre c vezes t ao quadrado. Nessa aproximação, veja só que coisa curiosa. Nessa aproximação, eu tenho esse 1 aqui, se cancela com esse 1. Eu obtenho, portanto, aqui eu tenho C2, se cancela com esse C2, 1 sobre a zero ao quadrado. Eu tenho aqui x de t é igual a x0 mais a zero vezes t ao quadrado sobre 2. Isso é realmente muito interessante, porque a gente vê claramente que no limite não relativístico, a mecânica relativística leva ao mesmo resultado que a mecânica newtoniana. Mas veja que agora x não cresce com t ao quadrado, cresce com raiz de t. E temos, portanto, uma diferença bastante grande. Isto à medida que o tempo passa. À medida que o tempo passa. Você veja, então, que a mecânica newtoniana é o limite da mecânica relativística, e a mecânica relativística leva a resultados que são bastante diferentes, né, da mecânica newtoniana. E esse exemplo foi bom justamente para ilustrar isso, apesar das aproximações que foram feitas.